O problema humano é fundamentalmente religioso. Agora, você fala em religioso, hoje em dia, as pessoas pensam logo em anjos, arcanjos, serafins, querubins, potestades, deuses, horóscopos, feitiços. Quando o Comte fala em religião, é a tendência de congraçamento de todos. A religião é uma só, a religião da humanidade. Ou positivismo, é a mesma coisa. Eu sou o Alexandre Martins, atual diretor da Igreja Positivista do Brasil, e vou contar para vocês um pouco como o positivismo chegou aqui no Brasil. É uma ideologia francesa, uma filosofia francesa do meados do século XIX, né, criada por Augusto Comte, e a influência principal que teve no Brasil foi a proclamação da República. Como é que isso chegou aqui? No final do século XIX, no período da monarquia, ainda estava aqui instalado a monarquia no Brasil, dois brasileiros, Teixeira Mendes e Miguel Lemos, viajaram para a Europa, para a França, onde eles aprenderam, ficaram sabendo sobre o positivismo. Quando voltaram ao Brasil, eles criaram uma sociedade positivista, que depois iria se transformar na Igreja Positivista. A influência que eles tiveram aqui com essa ideologia foi fundamental para poder fazer a República do Brasil, tanto nas ideias que eram revolucionárias para a época e a necessidade que o Brasil tinha de mudar, que as pessoas desejavam uma mudança no Brasil. E dada a influência que eles tiveram aqui no Brasil, fizeram inclusive a bandeira do Brasil, onde a gente tem o lema Ordem e Progresso, que é uma frase de Augusto Comte. Era um país muito atrasado, ainda tinha a escravidão aqui no Brasil, os positivistas eram contra a escravidão, os positivistas queriam uma modernização do país. Na verdade, foi a junção perfeita, as novas ideias com a necessidade do país. Por isso que teve todo esse movimento e influenciou tanto. Porque foi perfeito, foi, como se diz na forma popular, a fome com a vontade de comer. Ou seja, o Brasil precisava disso. E a ideologia era perfeita para aquele momento.
primeiro momento era um momento cívico. Tinha o hasteamento das bandeiras da França e do Brasil. Primeiro é do Brasil, depois é da França, com seus respectivos hinos. As pessoas ficavam na escada e cantavam o hino nacional, quem soubesse, da França. A visitação era muito assim, curiosos do bairro, pessoas procurando pesquisas escolares, ensino médio, e aí tinha também cientistas, doutores, pessoas procurando fontes primárias. Positivistas, digamos assim, religiosos, era muito esporádico, porque já vinham ficando com idade. Então assim, vem num domingo 3 irmãos, que são de idade, porque a família já era tradição positivista, está na faixa de 70 e poucos, 80 anos, vinham os irmãos, vinham outros senhores que são primos também, vinham sempre, mas assim, você dizer um grupo, porque não é assim, todo domingo vai. E nisso eu ficava recebendo as pessoas. Acabava o momento cívico, depois nós entrávamos, eles conheciam um pouco do templo e o presidente se dirigia ao altar para ver a prédica, que era composta de 2 peças de música clássica, e ele falava sobre o catecismo positivista, ou se era perto de datas cívicas, como 21 de abril, 7 de setembro e o 15 de novembro, de Benjamin Constant, sempre se homenageava Tiradentes, ou José Bonifácio, ou o próprio Benjamin Constant. Então basicamente era isso a prédica. Quando terminava, a gente lá embaixo oferecia um lanche aos visitantes e realmente as pessoas ficavam encantadas porque eles diziam que estavam dentro de um cenário vivo, era o que eu escutava. Porque você vai nos museus, você não pode botar a mão. E as pessoas queriam botar a mão nas paredes, botar a mão nos móveis do século XIX, e isso encantava as pessoas de achar que estavam dentro de um cenário. Eu escutei isso diversas vezes. Por que chama-se igreja? Porque vem de iglesias. E aí as pessoas diziam, mas por que a religião da humanidade? Aqui a religião não tem Deus, eles ficavam sempre agnósticos. Tem um Deus, tem uma deusa, a deusa da humanidade. E a religião não vem do sobrenatural, vem do verbo em latim religare. E aí você não tem que ter necessariamente estar ligado ao sobrenatural. E as pessoas ficavam assim, começando a se encantar e simpatizando. E aí, mas por que aí? Muitos porquês. Ninguém sabia a história da origem da bandeira. Agora, uma coisa que eu sempre falo como um apelo, falo muito isso. Eu recebia ônibus e as pessoas ficavam encantadas, querendo tirar foto da tela, e eu dizia assim, olha, dependendo da ocasião, tá chegando Copa do Mundo, tá chegando Pan-Americano. Quando vocês estiverem sacudindo, beijando a bandeira, sacudindo a canga, camisa, lembra da onde que saiu o desenho da bandeira, que é desse local tão modesto, porque tá tão destruído, infelizmente, mas a importância histórica que esse prédio tem, eu só quero que cada um de vocês fale isso enquanto vocês estiverem assistindo o jogo do Brasil. Eu sempre dizia, o pessoal ria muito, porque é verdade, as pessoas não sabem a origem da bandeira nacional, não é ensinado nas escolas. Ser positivista no Brasil hoje em dia é uma coisa que você está lutando por um ideal que é um ideal assim bem esquecido, está tentando mostrar novamente uma história que ficou totalmente apagada com o tempo, né? Está tentando reinventá-lo, na verdade, é uma forma de reinventá-lo, refazendo o templo, dando noções do que era o positivismo. Conte tem uma definição genial sobre o positivismo, sobre o positivo, né? É real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. Sete vertentes, digamos assim, né? Quer que eu repita? Houve aqui, no início do século XX, aqui no Brasil, uma reação católica, né? Então, eles abafaram tudo, né? Inclusive, houve aí uma espécie de reação católica, até porque os positivistas tinham separado a igreja do Estado, né? Então eles fizeram uma ofensiva geral e parcialmente venceram, né? Então diminuiu muito, né? Acabou a publicidade, essa coisa toda. Então voltamos para o estado sobrenatural, né? A gente estava batalhando para fazer o estado positivo, né? Aí houve um retrocesso nesse aspecto. Eu venho de 2 famílias positivistas, tanto parte de pai quanto parte de mãe, e
Fui educado, fui criado ouvindo essas coisas. Os meus dois avós já eram positivistas, né, também. As avós eram... E desde criança tenho sido formado nessa linha de pensamento. Eu achava que o positivismo era uma coisa do século XIX, como realmente é, e que não tinha mais nenhum significado no século XX, né? Muito menos no século XXI. Mas eu aderi ao positivismo filosófico, eu comecei a estudar o positivismo, me interessar, aos 25 anos. Antes disso eu era meio democrata, meio nacionalista, meio comunista, e depois eu fiz a comparação das doutrinas e achei que o positivismo era muito mais completo do que aquelas doutrinas que me influenciaram na mocidade, na juventude. O positivismo demonstra, né, pretende ser uma religião demonstrada, que demonstra as coisas, que nós somos governados por leis naturais. Todos os fenômenos que acontecem, todos os acontecimentos são dirigidos por leis naturais, matemáticas, astronômicas, físicas, químicas, biológicas e também sociológicas e morais ou psicofisiológicas. Toda essa gama de conhecimentos que a humanidade acumulou durante os séculos, hoje em dia é interpretada, é vista como sujeitas a leis naturais e, portanto, científicas. Isso é que é o fundamento do positivismo, a parte filosófica do positivismo é essa, né? Por isso é que eu acho que, baseado nessas premissas, o Comte fez previsões que se realizaram, de um modo geral, e que estão aí para que possam ser usadas como provas da visão dele de que tudo é governado por leis naturais, né? O rapaz que fez a entrevista aí é meu primo, é parente. Então, nós somos da mesma família, né? A mãe dele é irmã da minha mãe. Então, eu sofri também a influência desde mocinho. Aí comecei a ler, a frequentar a igreja e estudar. Agora, eu não sou não me aprofundei ainda tanto quanto ele. Mas eu já tenho uma noção básica da coisa do positivismo, que é importante. O amor existe na gente. O amor é a necessidade, é o altruísmo. É a necessidade de viver para o outro, ajudar os outros. É até aquele impulso que é de amor, de viver para os outros. E o positivismo coloca isso cientificamente. Nós amamos. O amor não é uma coisa assim, o amor está na cabeça da gente. O problema da moral da humanidade atualmente é a falta de altruísmo, né? Ou muito pouco altruísmo. Mas está se avançando, entende? O problema humano é fundamentalmente religioso. Agora, você fala em religioso, hoje em dia, as pessoas pensam logo em anjos, arcanjos, serafins, querubins, potestades, deuses, horóscopos, feitiços, e não é nisso. Quando o Comte fala em religião, é a tendência de congraçamento de todos, de acordo com a possibilidade. A religião é uma só, a religião da humanidade, ou positivismo, é a mesma coisa. Agora, cada igreja que existe no mundo é a manifestação dessa religiosidade natural do homem, de querer se congraçar com todos os outros homens, naquela situação cultural em que ela surge. Ela surge para resolver um problema da organização social naquela conjuntura, naquela época, com aquela cultura daquele povo. Então, são muitas igrejas que representam a religião.
O meu nome é Erlon Jacques de Oliveira, eu sou brasileiro, porto-alegrense, tenho 42 anos, nasci no dia 16 de julho de 1972 e sou diretor da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul e guardião do Templo Positivista de Porto Alegre. Nós temos 2 templos no planeta construídos especialmente para a doutrina. Um deles é o do Rio de Janeiro, que está fechado em reformas, o outro é o de Porto Alegre. Temos a grande missão de ser o farol da religião da humanidade hoje no planeta. E nem na França o positivismo teve tanta repercussão como teve aqui no Rio Grande do Sul. Porque era a doutrina que estava revolucionando a Europa, o pensamento. Não só positivista, não só a religião da humanidade, mas vamos voltar um pouquinho, todo o iluminismo, o enciclopedismo, o racionalismo, Descartes, Voltaire, Rousseau, enfim, todos os grandes pensadores contemporâneos e anteriores a Comte já vinham exercendo essa influência. Só que naquela época nós não tínhamos internet, não tínhamos telefone, as comunicações eram muito lentas, eram muito precárias, e o Império bloqueava tudo que vinha da Europa, do Rio de Janeiro. O que não tinha interesse de ser divulgado não vinha para o Rio Grande do Sul. Só que nós tínhamos uma vantagem, a nossa proximidade com a Argentina e com o Uruguai, que já eram países liberais, nos trouxe muita informação privilegiada. Então os gaúchos tiveram acesso a informações que o resto do Brasil não teve. Nós nunca fomos muitos aqui, nunca passamos de 60. A nossa pregação ela é passiva, a nossa atuação ela é passiva. Nós não fazemos proselitismo religioso do nosso portão para fora. Nós seguimos a postura que os grandes mestres do passado nos ensinaram. Nós nos resignamos à nossa realidade, estamos aqui de portas abertas, esperando aquela pessoa que tenha coragem de subir essas escadarias. Essa doutrina ela é indigesta para algumas pessoas. Se você tem muito cristalizado os valores teológicos, deístas, fundamentalistas, você vai se sentir mal aqui. A gente venceu a primeira batalha contra o obscurantismo, quando a gente conseguiu expulsar o imperador, expulsar a monarquia católica e implantar uma república militar. Vencemos a primeira batalha, só que as forças obscuras são grandiosas, são tenebrosas, se organizam, se reorganizam. A religião da humanidade, ela nunca aconteceu na prática de fato. Nós éramos um núcleo muito pequeno. Aquela ideia de que ela se tornasse a religião oficial, por exemplo, do país, né, que eles tinham essa ideia de substituir o catolicismo pelo positivismo. Isso não deu certo, porque eram forças muito grandiosas. Eles subestimaram o poder da religião católica, eles subestimaram a dependência que o povo tem do teologismo, dos valores sobrenaturais. Eles subestimaram isso. Os positivistas se achavam tão poderosos, tão importantes, a nossa doutrina era tão perfeita, que eles acharam que ela seria aceita naturalmente, e não foi. A crendice do povo tem muita força, as crenças populares, uma religião que já vem fazendo uma pregação há 2000 anos, isso tem muita força. Isso é um condicionamento, é uma cristalização mental difícil de mudar do dia para a noite. E eu acredito que a sociedade não estava preparada para receber a mensagem que o positivismo tinha para dizer. Hoje talvez esteja. Hoje, com o caos que se apresenta, as pessoas estão olhando para trás. Opa, onde é que a gente errou? As respostas não estão vindo mais do presente, estão vindo do passado, porque o nosso presente é caótico, a política hoje no Brasil e no mundo. Então, quando a gente não consegue encontrar respostas no presente, a gente volta para o passado. Nós temos uma lei sociológica que diz saber para prever a fim de prover. Conhecimento é a grande solução, é a grande arma dos homens íntegros e honestos contra o obscurantismo, contra a tirania, contra todas essas forças negativas que a gente assiste. O conhecimento é a grande força motriz. Hoje parece que os fins justificam os meios, tudo gira em torno do capital, tudo gira em torno desse conglomerado econômico que dita as normas do planeta. E o nosso regime traz grandes revelações para esses problemas, né? Por exemplo,
Augusto Conte já falava em ecologia quando nenhum outro pensador tinha essa preocupação. O nosso regime é a indústria e a política balizados pela moral. Olha a importância, a ordem e o progresso. Não é? Muitas pessoas pensam que esse globo é o globo terrestre. Não, é o céu do Brasil, na data exata da proclamação da República, às 9h03 do dia 15 de novembro de 1889. É um relógio do tempo. É um relógio do tempo impresso aqui na nossa bandeira, com os quadrantes, as estrelas, né? Importantíssimo. A bandeira do Rio Grande do Sul também é uma bandeira positivista. Com um simbolismo maçônico. A maçonaria teve um papel importantíssimo aqui no nosso estado. Esse simbolismo é maçônico. As colunas de Aquim, Boaz, os ramos de acácia, todo um simbolismo maçônico que influenciou a constituição do nosso estado. Vejam a importância, né? Qual era o lema da Revolução Francesa durante o conflito, durante a Revolução? Alguém sabe qual era o lema? Liberdade, igualdade, fraternidade ou la morte, ou morte. Esse era o lema da Revolução Francesa. Depois foi alterado para liberdade, igualdade e fraternidade. Júlio de Castilhos, inteligentemente, substituiu a palavra fraternidade pela palavra humanidade. Liberdade, igualdade, humanidade. Em respeito à religião da humanidade. Nós podemos ser muito fraternos entre nós e oprimirmos a população. A elite branca pode ser muito fraterna e implantar o apartheid na África do Sul, como implantou. A fraternidade não é garantia de justiça nem de igualdade, muito menos de humanidade. Hoje, casualmente, em função do frio, foi um dia atípico, veio pouca gente. Mas o nosso público vem crescendo. Na época do mestre Capelli era muito comum eu vir aqui e encontrar ele sozinho, lendo um livro aqui sentado no domingo. Hoje eu já não sofro esse mesmo problema. No mínimo, hoje um dia fraco, no mínimo 10, 15, 20 pessoas participam do nosso culto, no mínimo. Vejo o futuro, sim, vejo, fico muito feliz. Cada vez mais pessoas tendo interesse. Eu já tenho um menino que eu estou trabalhando com ele, o mestre gostava dele, do Éder, muito bom ele. Aqui dentro eu sou, na parte administrativa, o vice-diretor, e na parte religiosa eu sou o mestre adjunto. Na ausência do mestre para celebrar a cerimônia, sou eu que celebro elas. E na parte administrativa, na ausência do diretor, eu é que tomo as decisões. Isso ocorre poucas vezes no ano, então não é uma função muito atribulada. Mais diretamente, a minha principal função aqui dentro é cuidar da biblioteca do Tempo Positivista. São todos os livros, que Augusto Conte ele deixou uma série de obras que deveriam ser lidas, pesquisadas pelos positivistas, para ser considerado um positivista completo. Que Augusto Conte considera que toda a humanidade ela é positivista, mas em graus diferentes. Então, desde aquela pessoa que tem a crença religiosa mais profunda, até aquele cientista mais cético, todos são positivistas. Eles têm que completar os graus de conhecimento deles para chegar a ser um positivista pleno. Que seria uma pessoa guiada pela razão, através do espírito fraternal entre a humanidade, e não mais aqueles conceitos supersticiosos. Então aqui dentro dessa biblioteca nós temos todas essas obras que ele indicou, e eu é quem faço a organização delas, que registro quando sai alguma obra ou quando entra uma nova obra. Então conforme for feito o trabalho, a solicitação, eu pesquiso aqui dentro do documento que é solicitado e entrego a pessoas cópias. Nós procuramos não emprestar o livro original, porque a maioria desses livros já tem mais de 200 anos, então alguns já não podem mais nem ser mais manipulados. Então eu procuro realmente pegar e fazer uma cópia para deixar o mais possível sem tocar naquela obra antiga para não danificá-la mais do que ela já está. Quase todas as obras que foram feitas pelo Templo Positivista do Brasil, lá do Rio de Janeiro e aqui do Rio Grande do Sul, nós temos guardado no nosso arquivo. Bom, esse aqui é o livro, como vocês podem ver, está escrito parte em chinês, parte em francês. Aqui dentro está alguma das nossas importantes obras, é o que está sendo de alguma divulgação do positivismo, já visando alcançar o Oriente, já visando chegar em outros países. Não só na Europa e nas Américas, mas tentar globalizar o positivismo. Então aqui dentro dessa obra estão as nossas imagens importantes, a imagem da humanidade para nós, representada a Clotilde de Vaux,
com uma criança no colo que simboliza o futuro, onde nós avançamos. Aqui está a Rosália Boyer com Augusto Conte. Essa é uma imagem simbólica, isso aqui não ocorreu de fato, ele é apenas uma representação. Seria Augusto Conte sendo representado a humanidade, a mãe humanidade, como sendo votos de que ele vai ser uma pessoa importante para a história da humanidade. Aqui está a Clotilde de Vaux, quando mais jovem, a mulher por quem Conte se inspirou, foi apaixonado. E nós temos aqui um grande arquivo que abrange toda a parte militar, principalmente, que a República Brasileira ela foi proclamada pelos militares, não foi um movimento popular, não foi um movimento espontâneo, foi uma decisão dos militares de trocar a forma de governo de monarquia para república. Então nós temos aqui guardado todas as documentações, as trocas de correspondências, as informações que eles passavam, os códigos que eles passavam entre eles, nós temos guardado aqui. E principalmente do que trata do Rio Grande do Sul, especificamente, porque o Rio Grande do Sul é dos estados brasileiros que teve mais influência do positivismo. Nós tivemos uma Constituição promulgada em 14 de julho de 1891 por Júlio de Castilhos, que era um político positivista. Ele era do lado heterodoxo, que é aquela pessoa que aceita os conceitos científicos e filosóficos de Conte, mas não adere à parte religiosa. A parte religiosa é só os ortodoxos. Os ortodoxos eles assumem a religião, mas não entram na política. Eles separam bem essas duas esferas. A política e a religião está separada. É a separação do espiritismo, da parte religiosa, espiritual, da parte do poder temporal, poder político. Então não há aquela mescla. E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos as duas partes, tanto a parte política quanto a parte religiosa. Os livros geralmente que eram publicados aqui em Porto Alegre, eles eram feitos nas prensas da Livraria do Globo, que fica na Rua dos Andradas, aqui no centro da cidade. Essa prensa tinha muitas pessoas que eram vinculadas ao positivismo político, principalmente, e poucos vinculados ao positivismo religioso, mas eles realmente dedicavam um tempo para produzir as obras do positivismo religioso. Então nós enviávamos para eles o opúsculo manuscrito e eles prensavam os livros e nos mandavam de volta sem custo na maioria das vezes. Era feito por caridade, digamos assim. Era um momento da vida, um momento do trabalho deles que eles dedicavam para essa atividade. Então nós temos muitas obras aqui que atrás do livro registra lá editora gráfica, tipografia, Livraria do Globo. Aqui. Esse aqui é o livro que eu considero mais importante do positivismo. Esse é o Catecismo Positivista. Essa obra foi feita por Augusto Conte para tentar explicar para todas as pessoas que quisessem se aproximar do positivismo o que era o positivismo, o que era a religião da humanidade. Lembrando que ele criou a religião da humanidade inspirada em Clotilde de Vaux, que ele se apaixonou por ela, mas foi um amor platônico, não foi consumado esse amor. Ela faleceu muito cedo, logo que eles se conheceram. Então ele fez essa obra toda, tendo uma mulher como sua interlocutora. Essa mulher é simbolizada como sendo a Clotilde de Vaux. Então nessa obra ele explica cada um dos segmentos da religião, o nosso dogma, o nosso culto, as nossas cerimônias, tudo que ele pensava para o positivismo ele deixou descrito nessa obra aqui. Isso aqui é um livro antigo e é uma coisa que era costume nos membros do apostolado, os mestres, quando estavam perto de falecer ou iam se afastar um pouco da religião, eles doavam o seu catecismo para o templo, para que um próximo membro que viesse adotasse aquele catecismo como o seu, cuidasse, estudasse dentro daquele catecismo e após fosse novamente se afastar por alguma razão, também deixasse esse catecismo em mão do templo. Então eu considero os catecismos positivos a mais importante obra do tempo que nós temos. A maioria deles datam de 1900, 1895, eram obras feitas a duras penas, com muita dificuldade, como se diz, porque naquele período o papel era muito caro, a tinta era muito cara, a própria tipografia cobrava muito caro das pessoas para imprimir um determinado livro. Esse era um livro que não era feito em série, ele era feito em unidades, o que encarecia ainda mais a sua produção. Aqui, por exemplo, nós temos uma obra importante, que é uma circular anual do positivismo, feito por Felizardo Júnior. Felizardo Júnior é a pessoa que realmente fundou a Sociedade Positivista aqui de Porto Alegre, que deu origem a esse tempo. Inclusive a família Felizardo Júnior foi quase todos eles positivistas. Influenciaram muito Luiz Carlos Prestes, que quase toda a infância dele foi vinculada à mãe dele, Leocádia Felizardo, que era uma positivista. Então ele teve praticamente toda a formação positivista, junto com Getúlio Vargas. A gente acredita que essa é uma razão, por exemplo, porque quando Luiz Carlos Prestes tentou dar um golpe no governo de Vargas, o Vargas não mandou fuzilar o Prestes pela origem dos dois. Os dois eram positivistas de início. Depois eles se afastaram da doutrina. E aqui está uma obra que foi traduzida pelo Felizardo Júnior, que é uma obra de Augusto Conte, onde é ensinado alguns dos preceitos positivistas. Inclusive esse livro data de 1881, para ver como estava começando ali a Sociedade Positivista do Rio Grande do Sul. E já no Rio de Janeiro já fazia 10 anos que existia a Sociedade Positivista do Rio de Janeiro. Então essa obra aqui também é outra obra importante.
trago em minhas mãos a nossa primeira Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, né, inspirado na filosofia cientificista de Augusto Conte, né. Ela foi praticamente escrita sozinha pelo primeiro presidente do Rio Grande do Sul, era assim que se chamava na época, Júlio Prates de Castilhos, né. Ela toda voltada, ela é considerada avançada para aquele momento republicano. Ela foi promulgada no dia 14 de julho, já numa alusão à Revolução Francesa, no dia da queda da Bastilha, né? E é muito interessante, a questão indígena já é abordada, e além da questão indígena, tem toda a questão do operariado, né? Tanto é que a força desse momento, Júlio vai morrer em 3, a nossa primeira greve vai surgir, a greve dos 6 dias vai ser em 1905, junto com o jornal, considerado um pioneiro no movimento socialista, que é a Democracia. Havia muita força do movimento socialista e anarquista, né? O Júlio de Castilhos consegue convencer o líder maior desse movimento, que é Francisco Chaves da Costa, a integrá-lo nos quadros do Partido Republicano Rio-Grandense. Porque havia uma preocupação de integrar o cidadão dentro da sociedade, através do emprego digno. Esse emprego, já que os cursos superiores eram caros, houve uma preocupação de criar cursos técnicos em Porto Alegre, de onde surge Parobé, que é uma escola bastante conhecida aqui na cidade, que preparava jovens de pouco poder aquisitivo. Então ela é muito respeitada, ela é motivo de estudos, né? E pioneira em muitos aspectos, né? Exceto que foi motivo de muita dissensão, porque permite que o poder fosse legitimado. E outro item importante, eleições, voto a cabresto, né? As pessoas tinham que dizer exatamente quem estavam escolhendo, né? Então esse voto descoberto, com a ideia de fazer todas as claras, era uma maneira do partido manipular. Isso era feito e é comprovado, né? Alteravam as próprias atas de eleição, eram alteradas. E de qualquer forma, ela é estudada como uma pioneira em uma Constituição, uma das mais avançadas no nosso Estado. Ela foi impressa na própria tipografia da Federação, que é o jornal porta-voz do Partido Republicano, que funcionou durante 53 anos no Estado, onde todos os grandes pensadores e políticos republicanos escreviam seus artigos, né? Se confundia o próprio jornal com o próprio partido, né? A Federação era considerada por muitos como o próprio Alcorão, tamanho respeito que o jornal impunha, e o próprio Júlio de Castilhos e depois o seu sucessor, Borges de Medeiros, revisava cada edição, porque tinha que ser perfeito e de acordo com os mandatários do partido permitiam e desejavam. Então, ser positivista e ser republicano no Rio Grande do Sul era praticamente uma religião. Grande e formosa República dos Estados Unidos do Brasil, finda ao sul com o importantíssimo estado do Rio Grande do Sul, cuja capital, Porto Alegre, é sem dúvida uma das mais belas e das mais imponentes cidades da República. Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é uma das mais novas capitais do Brasil. Fundada em meados do século XVIII, o seu desenvolvimento foi sempre crescente, tornando-se notável nos últimos 20 anos. Fica situada à margem esquerda do Guaíba. Dista 180 milhas do Rio Grande, porto de mar do estado, e 970 milhas do Rio de Janeiro. Para seus serviços de comunicações, Porto Alegre possui um magnífico porto que permite, em qualquer época, acesso a navios de 5 mil de calado e é servida por bom cais, com cerca de 2 km de desenvolvimento, armazéns, guindastes, etc. O porto é frequentado por 600 navios de longo curso e cabotagem que transportam mais de 1 milhão de toneladas de carga e cerca de 30 mil passageiros. Porto Alegre tem grande movimento. A sua população é de mais de 400 mil habitantes. Palácio do Governo. A cidade e arredores tem cerca de 50 mil prédios. 50% dos prédios de Porto Alegre são ocupados por seus proprietários. Existem na cidade 6 mil automóveis. O movimento interno é facilitado por linhas de ônibus e bondes que transportam anualmente 50 milhões de passageiros. Estamos na Praça da Matriz,
E este monumento, ele é um monumento importantíssimo para a doutrina positivista, para a religião da humanidade, para o movimento republicano, porque ele representa toda a epopeia castilhista, desde a juventude de Júlio de Castilhos, aqui segurando um exemplar do jornal A Federação, que foi o primeiro veículo de promoção dos ideais republicanos, abolicionistas aqui no estado. Então ele representa o Castilhos jovem nesse quadrante, não é? Lá em cima podemos observar o globo terrestre com as frases ordem e progresso, que são frases da nossa doutrina também, não é? E sobre ele, a República, a República, a República, não é? Do lado direito vem o homem típico aqui do sul do Brasil, o gaúcho a cavalo, não é? E o mais importante, o grande líder Júlio de Castilhos, como se fosse levantar, ele não está sentado, ele está querendo levantar, mostrando que os ideais republicanos, positivistas, abolicionistas, a própria religião da humanidade está sempre disposta a se levantar para lutar pelo que ela acredita, pelos nossos ideais. Não existem símbolos teológicos, religiosos, convencionais, são todos adornados pela justiça, pela liberdade, pelo civismo, pelo positivismo. Era uma outra cultura e tinha uma crença que o belo é o esplendor do bem. Então as coisas não podem ser meramente funcionais, elas têm que ser bonitas, belas, harmoniosas, na progressão áurea. Eu conheci esse prédio muito jovem. Quando eu era criança, meu pai me trazia para passear no Parque da Redenção e ele entrava comigo aqui, me mostrava, eram senhores, eu sempre via uns senhores idosos aqui, velhinhos, eu achava que era um lugar sagrado, sabia que era um lugar sagrado, mas parecia uma igreja, mas eu não sabia direito o que era. E o meu pai pertence à mesma ordem que pertenceu o mestre Capelli também. O mestre participava de uma irmandade que meu pai também fazia parte. E há mais de 15 anos atrás, eu sou músico e eu vivia uma vida um pouco desregrada, estava afastado de alguns valores que hoje eu prezo muito. E um dia eu estava precisando de resposta, estava me sentindo um pouco angustiado, mas eu não gostava da Igreja Católica. E aí eu vi a porta aberta e entrei aqui. Lembrei que eu vinha quando eu era criança e entrei. Aí estava o mestre Capelli e mais uns 3, 4 irmãos participando do culto. Aí eu sentei e aí logo em seguida ele falou: "Pena, nós temos um órgão aqui, mas não tem ninguém que toque." Aí eu disse para ele: "Mas mestre, eu sou músico, se quiser eu posso tocar para vocês um pouco." Aí ele me pediu para tocar, eu toquei e eles gostaram muito. E aí já me acolheram, e eu estava precisando desse acolhimento, eu estava sentindo muito sozinho, meus pais estavam morando longe, eu estava me sentindo meio sem referências. Estava entregue à noite, entregue às coisas da vida. E aqui me trouxe de volta para um caminho de conhecimento. Depois disso eu ingressei na universidade e me preparei, comecei a entender essa doutrina. E aí o mestre me convidou um dia para trabalhar com ele, já bem um mês depois já de eu ter conhecido ele. No mesmo mês ele já me deu as chaves aqui. Vou te deixar as chaves, eu vou comprar um computador de última geração, vou botar ali embaixo para tu usar. E ali eu comecei a vir. Aí ele ia me pagar um salário por mês. Aí no primeiro mês ele me pagou, mas eu comecei a ver que ele tinha muita dificuldade financeira. Ele tem uma fábrica, eu comecei a ajudar ele lá na fábrica também, só que ele tinha muita dificuldade, eu senti que ele tinha dificuldade.
Aí no segundo mês eu já agradeci, mas aí eu dispensei o salário. Eu digo, mas eu não quero ser seu empregado, eu quero ser um membro da sua igreja, quero começar a ajudar voluntariamente aqui. E foi muito bom para mim, aprendi muito com ele. Eu colei nele, fiquei do lado dele, sempre comecei a proteger ele de pessoas que vinham aqui. Vinha gente aqui para assaltar, gente para roubar, só para pedir dinheiro para ele. Ele passou dificuldades aqui. E aí eu comecei a ficar perto dele para proteger ele, ele já era uma pessoa idosa. Comecei a cuidar dele, comecei a ficar perto dele sempre, ajudando ele. Desenvolvi um carinho imenso por ele, um respeito imenso por ele, pela família dele, pelas pessoas que ele tinha valor. Eu comecei a conhecer também. Ele me apresentou os positivistas do Rio de Janeiro, por telefone, mas eu conheci depois pessoalmente. Me apresentou os positivistas do Paraná, comecei a... Aí um dia ele me disse, olha, eu vou precisar de alguém que me substitua aqui quando eu ficar velho, quando eu morrer. E eu não achei ninguém ainda. E ele disse, tu foi a melhor pessoa que eu já conheci até hoje. Eu guardo isso com muito carinho. E aquilo ali... Corta um pouquinho só. Aí, como eu ia dizendo, o mestre Capelli me convidou, disse que queria precisar de alguém que quando ele não estivesse mais, que o substituísse. Eu disse, mas mestre, isso aí para mim, eu nunca imaginei, é muita coisa para mim, né? Porque frequentavam pessoas grandes da sociedade aqui que queriam muito isso. E eu não queria isso, eu estava como um aprendiz só, eu queria aprender só. E ele disse, não, mas eu vi que é tua pessoa, tu é a melhor pessoa que eu já conhecia, que já passou por aqui. Aí eu tive aquilo me deu moral, me deu uma vontade de estudar mais, de aprender mais. Se ele estava me dizendo aquilo, algum motivo tinha, né? E aí, de fato, comecei a me preparar, sumi, fiquei 1 mês, 2 sem vir. Aquilo ali mexeu muito com a minha cabeça, fiquei com medo, porque é um desafio, é uma missão que a gente não pode brincar. Isso não é uma profissão, eu não sou pago para estar aqui, mas eu tenho um compromisso muito maior do que se eu fosse pago para estar aqui, porque eu tenho um compromisso com ele. O medo que ele tinha que a doutrina desaparecesse, eu senti isso nele. Então esse compromisso que eu tenho com o desejo que ele tinha de manter esse lugar firme, de manter essa doutrina de pé, é o que me faz vir aqui. Então isso não tem dinheiro que pague, não tem preço. Eu estou reverenciando, estou honrando. Ele me salvou. Se não fosse por ele, talvez eu fosse estar até morto hoje. E aí com os ensinamentos dele eu pude ver que existem coisas maiores na vida. Eu vi um homem de 85 anos se acordar todo dia às 5 horas da manhã para tocar uma fábrica, com dificuldade, vinha aqui religiosamente. Ele só não veio aqui quando a tuberculose, a doença, não deixaram mais ele vir. Então eu via o esforço que ele tinha, quanto ele amava isso aqui. Por amor a uma pessoa que salvou ele, um professor que era positivista, ele era órfão, o pai tinha morrido, a mãe trabalhava, não tinha tempo, e quem adotou ele foi um professor. No professor do Parobé, Diogo Protásio de Jesus, professor do mestre Capelli. E ele, o amor que ele tinha por esse professor, essa reação é a mesma que eu tenho quando ele falava do professor dele. Então o que eu sinto? Que a nossa sucessão, ela não se dá por eleições, ela não se dá por indicações, não, é pelo afeto, pelo amor. Só pode passar uma responsabilidade, uma missão para alguém que tu confia, que tu ama. Tu sabe que aquela pessoa não vai te trair. E hoje não se encontra mais esses valores na sociedade. Hoje as pessoas traem por um pote de lentilha, né? As pessoas estão traindo por qualquer coisa. E ele me ensinou isso, ele me passou esse amor pela doutrina. Muitas vezes a minha vida até nem teria por que eu ingressar numa senda tanta responsabilidade. Mas como ele me chamou e me passou essa missão, eu estou tentando desempenhar sinceramente, não para agradar a sociedade, não por seguir rigorosamente o que Augusto Conte pensava, mas por ele, pelo mestre Afrânio Pedro Capelli. Eu estou aqui por causa dele e reverencio a missão e o ideal que ele tinha de fazer um mundo melhor, um mundo mais justo, onde uma criança não fosse violentada, onde um idoso não precisasse juntar um pedaço de pão numa lata do lixo para se alimentar. É isso que ele sempre dizia, fazer uma sociedade mais justa, melhor. E ele me vendeu esse sonho, ele me conquistou, ele me capturou a minha alma para essa doutrina, que hoje eu amo e hoje eu prego por respeito a ele.
No leito de morte, um dia ele me disse: eu errei com a minha profissão, eu errei muito na minha vida, eu errei com a minha família, mas eu não posso ter errado contigo, hein? Me deixou esse peso ainda. Eu não posso ter errado contigo, hein? Eu digo: não, mestre, o senhor não errou, pode deixar que eu vou seguir. Prometo que eu vou seguir ao máximo sua orientação. Não vou prometer que eu não vou errar, porque errar é humano. Mas eu vou prometer que eu vou buscar a perfeição que o senhor me ensinou. E aí eu estou tentando. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente se esforça, a gente busca força nos irmãos, busca força na nossa história, né, com tantos desafios que a gente tem pela frente. Mas eu vejo um futuro muito bom para a nossa doutrina. Eu acho que com o tempo as pessoas vão entender o quanto é importante a ciência, o conhecimento, a fraternidade, e fazer disso a arte e fazer disso uma religião é fundamental, porque a humanidade perde muito sem a religião, ou com uma religião mentirosa, que é pior ainda, né? Tu ilude o ser humano que tu está salvando a alma dele, mas tu está enterrando ele num buraco de fanatismo, de dependência. É pior ainda. Por isso as verdadeiras religiões têm que vir à tona novamente, né? Confucionismo, enfim, a religião da humanidade, as religiões afro, que são muito sinceras, muito bonitas, o fetichismo indígena. O Brasil é um caldeirão de sincretismo, de etnias, o Brasil é um lugar propício para isso, não é? Aqui está tudo misturado, e essa mistura é boa. Tudo misturou, a religião afro-indígena com o catolicismo, com o evangélico, com o judeu, tudo misturou aqui. Por isso eu vejo o Brasil como uma nação com muitas possibilidades de dar certo, porque ela pode aprender com os erros do passado, mas também filtrar as qualidades de cada cultura, de cada povo, formando uma nova cultura melhor, aperfeiçoada, não é? Talvez era essa, por isso o positivismo foi tão bem aceito aqui. Essa ideia de aceitar as diferenças, de não se tornar uma pessoa preconceituosa. Olha com bons olhos, todo mundo é bom até que prove o contrário. Né? Tem culturas que parece que todo mundo é ruim, até que tudo que é diferente é ruim. Né? Pra gente não, tudo que é diferente é bonito, é diferente. Né? A verdade, meu amor, mora no fosso. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. A verdade, meu amor, mora no poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezastes essa lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. O
O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve